os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lemos a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Isaías, onde fala sobre caminho. E eu quero perguntar para você, dizer para você o que é um caminho. Um caminho é uma estrada, um espaço a percorrer andando rumo a uma direção. Isso é um caminho. Por isso o nosso tema dessa mensagem nesta noite é: o que é Jesus para o homem? E eu já respondo: o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Um dos grandes males, irmãos, deste século é que as pessoas constroem e criam os seus próprios caminhos. E eles não se preocupam muitas vezes sequer onde que esse determinado caminho os vão levar. Se é para um caminho de morte, caminho de perdição, ou se é um caminho de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o sábio Salomão, no livro de Provérbios 14, ele diz assim que há caminhos que para o homem parecem caminho direito, mas o fim deles é caminho de morte. E ele ainda prossegue dizendo que até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. E aí eu te pergunto: você conhece alguém amargurado? Você conhece aquela pessoa que está sempre amargurado, que está sempre triste? É a escolha do caminho que ele fez. O caminho dele o torna daquela maneira. Então deve haver em nós essa preocupação de escolhermos o caminho em que nós devemos seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos percorrer bastante a Bíblia, viu, irmãos? Amém. Vamos aqui no livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. João 14. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 5, 6 e 7. E diz assim a palavra do Senhor. Aqui Tomé está fazendo uma pergunta para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como nós podemos conhecer o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. E disse-lhe Jesus: há tanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Irmãos, às vezes nós fazemos algumas perguntas para o Senhor, às vezes meio que sem lógica, né? E eles fazem essa pergunta andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, e diz: mostra-nos o Pai. Como nós sabemos, Senhor? Eles estavam no caminho, eles estavam andando com o Senhor. E muitas vezes o Pai está conosco, andando no caminho, junto conosco, participando das nossas dificuldades, nossos momentos difíceis. Mas muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fechados e nós não conseguimos ver que o Senhor está caminhando conosco. Nós estamos muitas vezes como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que estavam após a ressurreição de Cristo, falando ali sobre o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava com eles, e eles não reconheceram o Senhor. E precisou de um ato costumeiro de Jesus, o partir do pão, para aqueles discípulos abrir os olhos e ver que era Jesus, a ponto de dizer: não ardia em nossos corações as palavras que saíam
saía da boca dele, irmãos, vamos estar percebidos no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar percebidos, porque Jesus é o caminho que conduz ao Pai. E sabe como? Através da sua palavra, através da sua morte e da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se nós queremos seguir no caminho, devemos andar com Jesus. Não desgrudar de Jesus momento algum. Doa onde doer, aconteça o que acontecer, se agarre em Jesus e não deixe. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o caminho. E nós não temos outro aonde seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem a palavra, irmãos. Jesus tem o alimento, Jesus tem vida. Jesus é o antídoto que nós precisamos para continuarmos de pé. Sabe, o nosso automóvel, ele precisa de, se ele for a gasolina, a combustível, ele precisa de passar em um poço para ser abastecido, para ele andar, fazer o seu trajeto. E eu e você não somos diferentes. Para nós caminhar na estrada dessa vida, para nós chegarmos a algum lugar, o céu que é o nosso alvo, nós precisamos ter Jesus em nossas vidas, em nossas veias. Precisa Jesus correr no nosso sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, existem muitos caminhos, mas todos os caminhos levam a Deus? Não. Existem caminhos bons, assim como também existem caminhos maus. E tem caminhos que nós não devemos seguir, porque não nos leva a Deus. E eu vou dizer qual que é. É o caminho da mentira, caminho do adultério, da falsidade, caminho do roubo, do vício, da vaidade, da falta de fé, da incredulidade, do engano, do medo, da cobiça, da lascívia, da impureza, da idolatria, do vandalismo, da prostituição, da hipocrisia, do ciúme, da imprudência e da discórdia. Esses caminhos não nos levam a Deus. Então nós não devemos segui-lo, devemos passar de largo. Não devemos atentar para esses caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual caminho devemos trilhar? Porque esse nos leva a Deus. O caminho da oração, o caminho da verdade, o caminho da fé viva, o caminho da coragem, da integridade, da vigilância, da prudência, da perseverança, da sinceridade, da justiça, da paciência, da prudência, da santidade, da mansidão, do amor ao próximo, da pureza, da união, da bondade, da mansidão e da determinação. Esse é o caminho que nós devemos atentar. E nós devemos dizer, vamos seguir por eles, porque eles nos levam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então nós devemos estar preocupados sim, porque a nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, a nossa trajetória, ela é longa. Então nós precisamos estar preocupados. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das nossas preocupações é de nunca nos desviar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala sobre pessoas, nossos antepassados, pessoas da própria Bíblia que se desviaram do caminho. E eu estava meditando sobre a vida de Sansão, filho de Manoá, que foi criado por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. E quando o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão, o anjo do Senhor diz para aquela mulher: você vai se abster, não vai tomar bebida forte, não vai tomar vinho, você vai, não vai comer coisas imundas, porque dentro de certo tempo você dará à luz um filho, e esse eu vou começar a usar. E assim aquela mulher fez. Louvado seja o nome do Senhor. E Sansão nasceu. Ele nasceu no caminho, nasceu. Ele estava no propósito de Deus, estava no propósito de Deus. Mas Sansão, quando cresceu, não teve o cuidado e ele se desviou do caminho. Diz a palavra de Deus que ele estava ali andando em Tina e ele viu uma moça e ele agradou daquela moça, se apaixonou por ela e começou no ouvido do pai dizendo que queria se casar com aquela moça.
E o pai diz para ele: mas não tem moças entre o nosso povo, por que você tem que escolher uma filisteia? E ele disse: eu quero. Irmãos, eis o perigo. Muitas vezes, por falta de vigilância, a gente diz: eu quero, mas não é o que Deus quer, não era o que Deus queria para Sansão. E ele se casou com aquela moça. Depois Sansão também desce lá com aquele povo e ele acaba ficando com Dalila, uma prostituta. Ele já estava desviado do caminho, ele já não estava trilhando o caminho como deveria seguir. E ali, de tanto aquela mulher insistir com ele, insistir, me conta o seu segredo, porque tanta força, Sansão agora acaba cedendo à tentação e falando para aquela mulher: eu sou nazireu de Deus, a minha força está no cabelo, não pode cortar o meu cabelo. Ou seja, Sansão entrega o seu segredo ao inimigo. Então há um perigo grande de nós entregarmos o propósito que Deus tem em nossas vidas. O que Deus te confiou um dia, te prometeu um dia, você jamais pode abrir a sua boca e declarar para o inimigo: é isso que Deus tem comigo. Oh, irmãos, vamos vigiar. Louvado seja o nome do Senhor Deus, porque não pode haver aliança entre o povo de Deus e o povo pagão. Não pode haver. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos qual foi o fim de Sansão. Um fim triste. Foi caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós também temos o exemplo de Judas, discípulo de Jesus, caminhava com Jesus, era um dos 12. Trilhava os caminhos que Jesus trilhava pelo deserto. Mas Judas também, ele traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Desviou-se do caminho. Qual foi o seu fim? Triste, se enforcou, foi caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então andamos apercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós também, irmãos, nós também temos pessoas também, assim como eu e você, que também andaram por caminhos de vida, por caminhos bons. E nós vamos para o livro de Gênesis agora, o capítulo 39 de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos meditar um pouco sobre a vida de um jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Um jovem perseverante, que andou no caminho do Senhor Jesus e não se desviou. Nós vemos aqui a história de José. Nós conhecemos uma história muito conhecida, como foi invejado, perseguido pelos próprios irmãos da sua própria casa. E nós conhecemos, sabemos que essa história, José foi vendido para os medianitas, e depois os medianitas o venderam para Potifar, e Potifar agora coloca José sobre toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz aqui o versículo 5 de Gênesis 39, que ele colocou José, que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que José colocava a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós conhecemos essa história, nós sabemos que Potifar coloca ele sobre a sua casa, ele começa a governar a sua casa. Mas o diabo, irmãos, ele não está contente. O inimigo não está contente com o propósito que Deus tem na sua vida, não, viu? Você hoje está aqui, você tem um propósito de servir ao Senhor. O diabo está procurando um meio de arrumar alguém para te tirar da presença do Senhor. E foi assim que ele fez com José. Ele agora usa a mulher de Potifar para se encantar por José e querer ter um caso amoroso com José. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher persegue José, José era um jovem perseverante no caminho. José deixa a sua capa na mão daquela mulher e foge. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu estava meditando e pensando em muitas vezes no caminho. Às vezes no caminho é preciso nós deixarmos algo de valor para trás. Nem sempre você sai com vantagem no caminho. Se você estiver no caminho do Senhor, nem sempre você vai sair com muita vantagem. Pode ser que para você está deixando algo,
mas para o Senhor você está ganhando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José deixa ali, né, aquela mulher agora arruma acusações terríveis com José. E José vai parar na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo ali na prisão ele é colocado sobre todos, porque a mão do Senhor era com ele. Ele era um jovem perseverante. Ele não era um homem de Deus. Ele andava no caminho do Senhor. E diz o Senhor que José ali interpreta 2 sonhos, do mordomo e do padeiro. E aqueles sonhos vêm a se cumprir. E quando aqueles homens saem de perto de José, José diz para o mordomo: não te esqueças de mim. Quando estiveres diante do rei, fale diante dele, fale de mim para ele. E aquele homem se esqueceu de José. E muitos anos se passou José ali na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes comigo e com você também não é diferente. Muitas vezes, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, esquecem de nós. Muitas vezes nós somos esquecidos de alguma maneira, de alguma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus não se esqueceu de José. No tempo certo o Senhor Jesus se lembrou de José. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele foi colocado como governador do Egito. Ou seja, o caminho de José o levou ao caminho da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A escolha de José foi essa, o caminho da perseverança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E nós vemos também, irmãos, aqui no livro de Lucas, a Bíblia também nos fala sobre a vida de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era uma pessoa, era um homem publicano, cobrador de impostos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor aqui no versículo do capítulo 19, que Zaqueu teve o desejo de conhecer Jesus. A diferença de Zaqueu e José, que José estava no caminho, foi ensinado no caminho, mas Zaqueu não foi ensinado no caminho. Zaqueu agora, ele entra no caminho por uma opção sua. Ele tem o desejo de conhecer Jesus. Ele fala: eu quero conhecer esse Jesus, mas os obstáculos eram grandes, porque ele era um homem de pequena estatura. E a multidão também não deixava ele ver Jesus. E ele teve uma ideia, ele correu na frente das pessoas. E diz a palavra de Deus que ele sobe numa figueira brava e fala: ele há de passar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu hei de conhecer esse Jesus de quem tanto falam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Porque ele necessitava, irmãos, de ouvir simplesmente uma palavra de Jesus. Hoje veio salvação a esta casa. E esta palavra de Jesus fez toda a diferença na vida de Zaqueu. Essa palavra de Jesus mudou Zaqueu, transformou. Que ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu restituo, Senhor, 3 tantos mais. Louvado seja o nome do Senhor. O encontro que Zaqueu teve no caminho com Jesus mudou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mudança no caminho, porque o Senhor Jesus estava no caminho. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Não te detenhas no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o livro de 2 Reis, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim: não te detenhas no caminho. Ou seja, não pare a sua caminhada. Não fique parado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem disse essas palavras? Foi a Sunamita. Sunamita, mulher corajosa, prudente, determinada. O que Sunamita fazia? Ela era uma mulher, né? Era uma mulher de posse, uma mulher que tinha grandes posses. E ela observava o caminho de um profeta Eliseu. Ou seja, aquele homem passava e ela observava aquele homem que passava e que voltava. E certo dia a Sunamita chega para Eliseu e diz para ele, insistiu com ele para que tomasse um café na sua casa, para que comesse pão na sua casa.
E Eliseu entrou, comeu pão na casa de sunamita, e aí virou um costume. Toda vez que Eliseu passava, comia pão na casa daquela mulher. E certo dia aquela mulher disse para o seu esposo assim: eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Façamos um quarto aqui, um quartinho ali perto do muro. Colocamos uma cama, um banco e uma mesa para nós abrigar esse homem toda vez que ele passar. E o esposo daquela mulher agora gostou daquela palavra e fez aquele quarto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que aquela mulher era uma mulher prudente. Ela entrou pelo caminho da prudência e da coragem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Eliseu, um certo dia, estava ali, ele começou a pensar e dizer: essa mulher é tão boa, essa mulher me faz tão bem, o que eu posso fazer por essa mulher? E ele fala para o seu moço Geazi, fala: Geazi, chama a sunamita. E chamou aquela mulher, e quando aquela mulher veio, ele falou: o que eu posso fazer por você? Você tem sido tão boa para comigo? E aquela mulher disse para ele assim: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Muitas vezes nós nos enganamos, sabe, irmãos? Às vezes nós achamos que nós já temos tudo, e às vezes falta alguma coisa. Falta uma coisa muito importante, que nós achamos que temos, mas não tem. E aquela mulher saiu e foi embora. E Eliseu ficou ali perturbado com aquela pergunta e falou: mas alguma coisa ela precisa, o que eu faço por ela? Geazi, que andava com ele, sábio também, agora diz para ele: essa mulher ela não tem filhos e o seu marido já é velho. Então achou o problema da mulher. Não tem filhos e o esposo já é velho. Então a tendência daquela mulher acabar sozinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher estava no caminho. E ela estava no caminho de um homem de Deus andando junto com ela. Um homem de Deus hospedado em sua casa, com um quartinho em sua casa. Então a história daquela mulher tendia a se mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chama aquela mulher, e ele diz para ela assim: olha, há certo tempo você abraçará um filho nos braços. Aquela mulher diz para ele assim: não minta a tua serva. Ou seja, eu não estou te pedindo nada, não me promete que você não pode me dar. Aquela mulher não acreditava. Às vezes, irmãos, o milagre para nós parece que é tão grande que nós nunca vamos conseguir, que a gente não quer nem acreditar. E se alguém falar, a gente fala: nem toca nesse assunto, eu não quero nem pensar para não despertar. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. E aquela mulher, ao tempo que Eliseu falou, aquela mulher veio a dar à luz um filho. Aquela criança nasceu, aquela criança cresceu, porque foi sobre a palavra de um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que certo dia aquele menino estava com o pai ali, o pai trabalhando com seus trabalhadores, e aquele menino agora vem a sentir uma dor e gritar: ai, a minha cabeça. E o pai manda levar para a mãe. E quando leva aquela criança para a mãe, aquela criança fica no joelho da mãe até o meio-dia e morre. Irmãos, que situação. Que situação agora. A esperança daquela mulher que não tinha pedido nada, que quem sabe havia pensado, mas nem queria acreditar, agora a esperança se foi. Aquela mulher, irmãos, tem uma atitude muito corajosa. Aquela mulher pega aquela criança, vai até o quartinho do profeta, deita aquela criança sobre a cama do profeta, fecha a porta e sai. E o interessante é que a Bíblia fala que essa mulher não falou nem com o marido o que tinha acontecido. Ela não chegou lá e disse para o marido: meu filho, nosso filho morreu. Ela chegou e falou: olha, preciso de um empregado que vá comigo até Eliseu. E o esposo disse para ela: o que você vai fazer lá hoje? Não é nem sábado. Eu preciso ir e volto. E aquele homem agora manda o seu empregado, que abarrudou os jumentos, e foi, e ela disse essa palavra para ele: não te detenhas no caminhar, exceto se eu pedir para você parar. Ou seja, na caminhada, irmãos, tem momento que não é para nós parar, não é para detenhar o caminhar, nós temos que prosseguir. Aquela mulher precisava do seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então não te detenhas, continue na minha frente. Louvado seja o nome do nosso Deus. E diz a palavra do Senhor que quando Eliseu agora vê aquela mulher de longe, diz para Geazi: ali já vem a sunamita. Então você vai lá e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, se
se vai tudo bem com o esposo e se vai tudo bem com o filho. E assim Geazi foi. E ele foi e perguntou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido, com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Irmãos, o mundo tinha desmoronado. Porque nós temos filhos, nós sabemos, os nossos filhos, irmãos, é um pedaço de nós. Se o nosso filho sentir uma dor, a gente sente até mais do que ele, não é, irmã Matheus? Até mais do que ele nós sentimos. E agora aquela mulher está ali com aquela dor e diz que vai tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher chega perto do profeta, ela se joga nos pés dele, um ato de humilhação. E ela segura nos pés dele e diz: por um acaso eu te pedi algum filho, profeta? Eu não te disse que você não mentisse a mim? Eu te pedi algum filho? E aquele moço agora chega para tirar aquela mulher dos pés do profeta. E o profeta diz: deixa, a dor que está dentro dela é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer dizer, irmãos, que você estando andando no caminho, que você não vai passar por dor. Não quer dizer que você não vai passar por luta. Não quer dizer que não vai ter, quem sabe, morte na sua casa. Não quer dizer que você possa ter até uma decepção. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Jesus estiver no caminho com você, se Jesus estiver trilhando o seu caminho, a sua história vai ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Não será a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando a história, ele fala para o Geazi: vai até a casa da sunamita, leva o meu bordão, põe sobre aquele menino. Tudo Geazi fez e nada aconteceu. Geazi volta e fala que nada aconteceu. E quando ela vê Eliseu dar as ordens para Geazi, ela fala: vives o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que agora Eliseu se levanta e vai com aquela mulher até o problema. Ou seja, aquela mulher não queria conversa com terceiros. Aquela mulher queria conversa com quem podia fazer algo por ela. Aquela mulher estava no caminho e não queria jogar conversa fora. E muitas vezes nós estamos no caminho e às vezes nós conversamos demais. Às vezes nós jogamos conversa fora com quem não é para falar. Nós devemos falar com a pessoa certa. Nós devemos ir a quem pode resolver o nosso problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aquela mulher recebeu a sua bênção. Porque diz a palavra do Senhor que quando Eliseu chega na casa da sunamita, a primeira coisa que Eliseu faz, irmãos, Eliseu ora ao Senhor. Eliseu entra pelo caminho da oração. E diz no versículo 34 que ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a sua boca, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e as estendeu sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Olha, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. A carne já começou a aquecer, porque ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Depois ele tornou a andar de um lado para o outro dentro da casa, e subiu e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os olhos. Um milagre aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele chama Geazi e pega aquela criança e diz: entrega essa criança à mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós entramos, irmãos, pelo caminho da oração, não tem como a bênção não vir. Não tem como o milagre não acontecer se eu estou no caminho da oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Irmãos, a Bíblia também vai nos dizer, no livro de Isaías 35, versículo 8, diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará caminho da santidade. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. E até mesmo os loucos não errarão esse caminho. É a Bíblia quem fala. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava imaginando sobre esse caminho.
Que caminho é esse? Que nem mesmo os loucos errarão esse caminho. Irmãos, e sabe? E eu estava pensando, sabe aquele bêbado, aquele mendigo, que muitas vezes passa por nós, ou às vezes entra até mesmo na igreja, e nós não queremos nem chegar perto dele. Nós queremos uma certa distância. Sabe, irmãos, no céu nós podemos ter uma surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe aquela pessoa desprezível, que você pensa, esse aí não tem jeito, não vai. Nós podemos ter surpresa no céu. Ele pode não errar, encontrar esse caminho, não errar ele, e nós encontrarmos com ele lá no céu. É a Bíblia quem diz, irmãos, não é eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor que diz que nem os loucos herdarão. Então aquilo que é desprezível para mim, é para o homem e para Deus não é. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nós nos encontramos com ele sentado lá no céu, e sabe como? Vestido com as mesmas vestes que nós, sentado na grande mesa para ceiar com nós aquilo que nós desprezávamos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. E quando, irmãos, o Senhor Jesus está no nosso caminho, nós também frutificamos. No caminho pode ter frutos no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em João 15, o Senhor Jesus diz assim, que sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou andando com Jesus, eu ainda posso frutificar, e não só frutificar, dar muitos frutos. E que frutos são esses? Eu posso dar uma palavra para uma pessoa necessitada. Eu posso abraçar alguém que está precisando para mudar a sua vida. Eu posso orar por alguém. Eu posso pedir para o Senhor fazer algo grande na vida de alguém e ele receber. Irmãos, isso é fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu só posso fazer isso se eu continuar no caminho, se eu não sair do caminho. Porque Jesus não tem compromisso com quem está fora do caminho. Eu preciso estar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto para você, qual tem sido o caminho que você tem escolhido? Tem sido o caminho da falta de fé, o caminho do ódio, o caminho do medo, o caminho da tristeza? Qual o caminho que nós temos escolhido? E já quero dizer que Jesus, ele pode transformar todo e qualquer caminho. Jesus pode mudar. Se você está no caminho da tristeza, ele pode colocar você no caminho da alegria. Ele pode mudar o caminho do ódio para o caminho do perdão. Ele pode mudar o caminho da mentira para o caminho da verdade, da frieza para o caminho do amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, onde a frieza tem tomado conta do amor em muitos lares. Muitos lares, a frieza tem ocupado o lugar do amor. E às vezes a gente olha para o rosto de um e para o rosto do outro, a gente vê, irmãos, que dá só uma capa. Já não se ouve mais aquelas palavras que precisam ser ouvidas. Às vezes a esposa ou o esposo está esperando ouvir uma palavra, sabe, que sai daqui de dentro e não escuta. E a frieza tem entrado. Irmãos, é tempo de nós pedir para o Senhor, para Ele fazer uma transformação no meio dos nossos lares. Louvado seja o nome do Senhor. Tirar toda a frieza, colocar amor, tirar toda a raiz de amargura, tirar toda a teia de aranha que queira atrapalhar dentro dos nossos lares. E quando eu falo lares, eu digo casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. O Senhor pode transformar. Basta nós pedir que Ele faz. Bendito seja o Senhor. E o que nós devemos nos lembrar é que sozinhos nós não temos forças muitas vezes para permanecer. Então nós devemos pedir ajuda para Deus. Precisamos de ajuda para continuar seguindo no caminho do Senhor. E no livro de Provérbios, no capítulo 30,
30 de Provérbios, versículo 26, a Bíblia diz que os coelhos são fracos, mas fazem as suas casas nas rochas. Se a Bíblia diz que os coelhos são fracos, porque a Bíblia sabe, a Bíblia não mente, ela é a verdade. Irmãos, e eu sei, porque eu já tive coelhos. Coelho é um dos animais mais fáceis que tem de morrer. O coelho, se você qualquer coisa com um pau que você bater na cabeça dele, ele morre com muita facilidade. Por isso a Bíblia, por isso o Salomão pega o coelho para fazer essa demonstração. O que o coelho faz? Ele se abriga lá nas rochas, lá em cima nas rochas, lá é seguro para ele. É difícil subir lá nas rochas para procurar coelho. Ele não fica no meio, não fica embaixo. Ele é prudente, ele é sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles se abrigam nas rochas. E nós, irmãos, nos abrigamos em quem? Nós não temos forças em nós mesmos. Em quem nós temos nos abrigado? Onde nós temos buscado a nossa defesa? Eu não posso gerar uma defesa para mim mesma. Quem tem sido a minha defesa? Quem tem sido a sua defesa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus é a nossa defesa. O Senhor Jesus é a nossa defesa nos caminhos da vida. Podem surgir obstáculos, sim, mas se estivermos sozinhos, podemos desistir do caminho. Vamos pedir a ajuda de Deus. E eu digo, se abra com Ele. Diga a Ele: Senhor, eu tropecei no caminho. Senhor, eu caí no caminho. Senhor, não estou prostrado, mas eu caí, Senhor. Me ajuda, Senhor, me levanta. O Senhor quer que nós confiemos nele, irmãos. O Senhor quer que nós confiemos nele. Às vezes eu confio no amigo, confio no irmão, mas eu não confio em Deus. O que é para mim falar para Deus, eu não falo. Eu faço como a sunamita, que eu estou no meio do meu povo, não me falta nada, faltando muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele quer que nós confiemos nele. Certa criança andava sempre com seu pai, e eles passavam sempre pelo mesmo lugar. E sempre esse lugar que eles passavam tinha um cachorro, um pitbull, deitado. E aquela criança nunca mexeu com aquele pitbull. Mas certo dia, o pai da criança segurou na mão dela quando estava passando perto do pitbull. E aquela criança se sentiu tão seguro de estar seguro na mão do pai, que aquela criança agora mexe com aquele cachorro. E quando ela mexe, o cachorro vai para cima dela. E aí você me pergunta: o que deu? Eu digo: não deu nada. Sabe por quê? Ela estava segura na mão do pai. Louvado seja o nome do Senhor. O pai a defendeu. E assim é eu e você. Se nós estivermos seguros na mão do pai, irmãos, nada vai nos acontecer. Nós venceremos qualquer obstáculo. Nós vamos para cima de qualquer coisa, porque nós estamos seguros pelo pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos sair das mãos do pai em momento algum. Não podemos pensar em sair da presença do Senhor em momento algum. Vamos confiar no Senhor. Vamos depositar nele toda a nossa confiança, sabendo que ele jamais nos deixará fracassar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que passamos dificuldade, mas Ele passa conosco. Passamos por provações, Ele passa conosco. Ele não deixa ninguém passar sozinho. Ele passa sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplicar em nossas vidas, em continuarmos no caminho e não sairmos da presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Aleluia! Glória a Deus.